A chuva fina desenhava riscos no vidro da portaria espelhada, e Suelen respirou fundo antes de atravessar o saguão. O prédio da Bittencourt Corporation parecia tocar o céu, um monólito de vidro azul que refletia a cidade cinzenta. Dentro, o ar cheirava a riqueza, madeira polida, perfume caro e silêncio. Ela segurava o gravador com as mãos trêmulas. Não todos os dias se entrevistava uma mulher como Marcela Bittencourt, bilionária, CEO, uma figura acertada por mistério e poder. Se você gosta de histórias intensas, de mulheres fortes e amores que desafiam o impossível, já se inscreve no canal Contos Sáficos. Deixe seu like e comenta. O que você faria se encontrasse alguém que te dominasse com apenas um olhar? A recepcionista a guiou até o elevador panorâmico. Cada andar subia devagar, e Suelen via um mundo diminuindo lá fora. Quando as portas se abriram, o 50º andar parecia outro planeta, silencioso, minimalista, quase frio. Um corredor de mármore levava até uma porta preta, onde 2 letras em dourado estavam gravadas: MB. A senhora está te esperando, disse a secretária, com um sorriso discreto. Suelen entrou. A sala era ampla, toda em tons neutros e janelas gigantes com vista para o mar de prédios. Atrás de uma mesa de vidro, Marcela Bittencourt levantou o olhar. O impacto foi imediato. Ela usava um terno escuro impecável, o cabelo preso num coque firme e olhos de um castanho quase âmbar que pareciam ler o mundo. Senhorita Gomes, disse, sem levantar a voz. Sente-se. O tom era simples, mas cheio de autoridade. Suelen obedeceu. Sentou-se tentando parecer confiante, mas cada segundo diante daquela mulher era um teste. Você está substituindo sua colega? Perguntou Marcela, folheando o dossiê da revista. Sim, ela ficou doente, e eu quis aproveitar a oportunidade. Marcela ergueu uma sobrancelha. Aproveitar a oportunidade? Repetiu, saboreando cada sílaba. Palavras interessantes. Poucas pessoas admitem o que realmente desejam. Suelen engoliu seco. Havia um desafio escondido naquela voz. Eu gosto de entender as pessoas, especialmente as que ninguém entende direito. Marcela sorriu de leve. Então essa entrevista pode ser perigosa para você, senhorita Gomes. O silêncio se instalou por um instante. Lá fora, a chuva engrossava, batendo contra o vidro. Suelen ligou o gravador, tentando se concentrar. O que motiva alguém como você, senhora Bittencourt? Perguntou. O controle, respondeu sem hesitar. A palavra ficou no ar como uma sentença. Controle? Sim, de tudo o que posso, e às vezes do que não posso também. Suelen anotava rápido, mas algo na voz de Marcela a fazia perder o ritmo. Era o tipo de olhar que desarmava, firme, observador, quase invasivo. E você, Suelen? Perguntou derretente. Gosta de ter o controle? A repórter se atrapalhou. Eu tento, mas nem sempre consigo. Isso é o que torna as pessoas interessantes, a incapacidade de dominar o próprio caos. Marcela se levantou. O movimento foi preciso, elegante. Caminhou até a janela, as mãos nos bolsos. A silhueta dela recortada contra o vidro era quase uma pintura, poderosa e solitária. Acho que prefiro pagar o preço do que morrer sem perguntar, disse Suelen no impulso. Marcela se virou. O sorriso dela era sutil, mas real. Então pergunte. As próximas perguntas saíram trêmulas. Infância, carreira, perdas, rotina. Marcela respondia tudo com precisão cirúrgica, mas sem revelar o que sentia. Era como entrevistar um muro bonito. Ainda assim, Suelen percebia as rachaduras, o olhar que desviava rápido, a pausa longa para falar de confiança. Quando o gravador desligou sozinho, as duas continuaram conversando. Não era mais uma entrevista, era um jogo. Você mora sozinha? Perguntou Marcela, como quem muda de assunto, mas sabe o impacto da pergunta. Moro. E gosta? Às vezes. Eu também. Marcela se aproximou. A solidão é boa companheira quando a gente manda nela. O tom de voz mudou, grave, quase íntimo. Suelen sentiu o corpo responder antes de entender. Está nervosa? Perguntou Marcela com um sorriso que não era deboche, era diagnóstico. Um pouco. Ótimo. Isso quer dizer que estou sendo autêntica. Suelen riu sem graça.
Você intimida as pessoas de propósito? Apenas as que fingem não estar intimidadas. O tempo pareceu se dissolver. Quando o relógio marcou 6, a chuva já havia parado. Marcela desligou o tablet e caminhou até a porta. A entrevista acabou, mas a curiosidade não, imagino. Suelen se levantou, ajeitando os papéis. Acho que não. Marcela abriu a porta e, antes que Suelen saísse, segurou levemente o braço dela. O toque foi firme, mas breve. Eu não dou entrevistas 2 vezes, senhorita Gomes, mas, se quiser conversar de novo, venha jantar comigo amanhã. Suelen a encarou, sem saber se era brincadeira. Jantar? Às 20 horas, no meu apartamento. Marcela entregou um cartão preto, com um endereço gravado em dourado. Vista algo que te faça se sentir no controle. A porta se fechou. Suelen ficou parada no corredor, com o coração disparado e o cartão queimando entre os dedos. Não sabia se estava sendo convidada ou testada, talvez os dois. Lá embaixo, quando o elevador se abriu para o térreo, ela riu sozinha, um riso nervoso, meio incrédulo, e pensou: o que é que eu estou fazendo? Do alto, na janela do 50º andar, Marcela Bittencourt observava a cidade escurecendo. A ponta dos lábios denunciava algo raro nela, um interesse verdadeiro. A chuva recomeçou, como se o universo quisesse marcar o início de algo que ninguém poderia controlar. A noite seguinte chegou, com um vento úmido, desses que deixam a cidade brilhando sob os postes. Suelen parou em frente ao prédio de Marcela e conferiu o próprio reflexo na porta de vidro. Usava um vestido preto simples, de corte reto, que abraçava o corpo sem pedir licença. Um salto que a deixava mais alta e uma jaqueta curta para enfrentar o ar frio do hall. No pulso, um relógio antigo, herdado da mãe, como quem carrega um amuleto silencioso. O porteiro a reconheceu pelo nome. O elevador social a levou em linha reta até o topo. Quando as portas se abriram, não havia corredor, apenas uma antessala de mármore e, adiante, a entrada do apartamento. A campainha não parecia necessária. A porta abriu 1 segundo depois, como se alguém observasse pelo olho mágico. Marcela apareceu num smoking feminino de tecido acetinado grafite, sem camisa, apenas uma blusa de seda fechada por um colchete lateral. O cabelo num coque impecável, brincos discretos, um perfume amadeirado que ocupava o espaço sem pedir permissão. Boa noite, senhorita Gomes, disse abrindo passagem com um gesto mínimo. Gosto do vestido, ele te mantém no eixo. Boa noite, respondeu Suelen, controlando a respiração. Obrigada. O apartamento era um catálogo de linhas retas, madeira escura, aço, vidro, luzes indiretas, painéis de arte abstrata dialogavam com a vista panorâmica da cidade, um mar de prédios acesos. Ao centro, uma mesa posta para 2 pessoas, sem exageros, com talheres pesados e taças vazias esperando conversa. Vinho? Perguntou Marcela, já se movendo para a cristaleira. Só meia taça. Se eu beber mais que isso, a entrevista interna que eu marquei comigo mesma vai sair do rumo. Admirável honestidade, respondeu Marcela, servindo e oferecendo. Às vezes o meio é mais revelador do que o inteiro. Brindaram sem dizer pelo quê. O primeiro gole aqueceu a boca e apontou com elegância para o estômago. Marcela indicou a poltrona ao lado da janela. A cidade parecia um tabuleiro de luzes organizado em silêncio. Você pensou no convite? Marcela perguntou, olhando-a com atenção clínica. Pensei, e decidi vir porque a curiosidade grita alto em mim quando alguém pronuncia a palavra controle com tanta segurança. Controle é a minha linguagem, mas não se trata de sufocar o outro. É sobre criar um espaço onde a entrega tem bordas claras. Suelen sorriu de leve. Isso soa bonito e perigoso. Toda beleza guarda risco, Suelen. O que nos diferencia é a forma de negociar esse risco. É sobre consentimento e sobre regras. Marcela pousou a taça. Jantar? Na mesa, o serviço apareceu discreto,
como se a casa entendesse comandos não ditos. Um risoto de cogumelos perfumava o ambiente com manteiga e tomilho. Havia folhas em molho cítrico, uma posta de peixe branco, pão aquecido em castela pequena. Comer trouxe uma espécie de paz momentânea, um intervalo para os olhos observarem sem pressa. Você cozinha? Perguntou Suelen, curiosa. Apenas quando preciso me lembrar de que até o caos obedece ao fogo baixo, respondeu Marcela com ironia macia. Gosto de rotinas, afiam a mente, mas reconheço o valor do imprevisto certo. Imprevisto certo é o modo mais bonito que eu vi para surpresa controlada. Gosto do seu ouvido, disse Marcela, e segurou o olhar de Suelen tempo suficiente para aquecer o ar entre as duas. O jantar seguiu sem atropelos. Quando as taças repousavam com o fundo cor de rubi, Marcela recolheu os nardápios e indicou uma porta lateral. O corredor conduzira a uma sala, diferente do restante do apartamento, aquecida, forrada por estantes, com uma mesa baixa, abajures de luz ambar e um sofá de couro macio. Sobre a mesa, um estojo preto, fechado, sem insígnias. Antes que a sua imaginação se precipite, isso não é um truque teatral. É apenas logística. Suelen sentou ao lado, a uma distância que era civilidade e tensão. Marcela abriu o estojo. Dentro, canetas, clipes, post-its, um bloco. Um contrato? Papel simples grampeado no canto superior. Eu disse que minha linguagem é controle, falou Marcela com serenidade. Não por capricho, Suelen, mas por história. Eu vivi coisas que me ensinaram a negociar o que sinto com precisão. Este documento não é um instrumento de poder contra você, é o oposto. É um acordo de cuidado. Só existe se você quiser. Só existe se te proteger. Suelen manteve os olhos no papel, mas sua atenção orbitava mais o tom da voz de Marcela do que as linhas impressas. Você quer um contrato entre nós? Perguntou, articulando devagar. Quero uma conversa com forma. Palavras viram vento quando o coração acelera. Regras escritas funcionam como corrimãos. Você entra e sai quando quiser, eu entro e saio quando você pedir. Não há armadilha, disse Marcela, devolvendo o bloco para a mesa sem pressa. Leia e pergunte. Suelen pegou o documento. As primeiras linhas eram claras, quase didáticas. Acordo de confiança e limites entre MB e SG. 1. Consentimento explícito e contínuo. Qualquer interação pode ser interrompida por qualquer uma das partes, a qualquer tempo, com uma palavra-sinal. 2. Palavra-sinal dupla. Âmbar, reduzir intensidade, checar, e vermelho, parar imediatamente. 3. Confidencialidade mútua. 4. Cuidado pós-encontro. 5. Limites fixos e limites flexíveis. 6. Periodicidade de checagens. 7. Direito de recusa sem justificativa. 8. Nenhuma atividade física sem segurança e sem preparo emocional. 9. Regra de comunicação clara. O silêncio não é consentimento. As linhas seguintes pediam detalhes pessoais úteis a um cuidado real, alergias, medicamentos, gatilhos emocionais, histórico de lesões, preferências de toque, temas vetados. Nada de sordidez, nada de espetáculo, era um mapa de segurança e, ao mesmo tempo, uma declaração. Tudo ali só existia se as duas assinassem enquanto estavam sãs e livres. Suelen respirou, consciente da própria aceleração cardíaca. Uma parte dela queria rir da ideia de assinar um papel por causa de desejo. Outra parte, a que aprende rápido, entendeu que o documento era menos sobre desejo e mais sobre dignidade. Você faz isso com todas? Perguntou, e os próprios lábios denunciaram o ciúme que ela não planejou. Eu não faço nada que não seja acordado, respondeu Marcela sem desviar. E não são todas. São raras as pessoas com quem compartilho o que me organiza por dentro. Eu te convidei porque você me olha sem medo e sem maldade. Isso é perigoso e bonito.
O silêncio esticou uma corda entre as duas. Suelen pousou o papel sobre a mesa, não assinado. E o que acontece se eu disser não? Perguntou. A gente toma chá de camomila, conversamos sobre literatura, eu te mostro um vinil de jazz raro e te levo até a porta. A vida segue. Eu não confundo desejo com direito. O rosto de Suelen suavizou. E se eu disser sim, o que muda? Marcela aproximou-se um pouco, não o suficiente para tocar, e respondeu com a voz mais baixa. Muda que eu vou te conduzir, não empurrar, conduzir. Há lugares dentro de você onde controle e rendição conversam, e quando parar, você vai se sentir inteira, não quebrada. Muda que minhas mãos só te encostam para te construir, e que a tua palavra tem o peso do mundo. Muda que a cada vez será um acordo refeito e que a pergunta "você quer?" nunca vai sair de cena. O coração de Suelen fez um barulho que só ela ouviu. Em algum lugar íntimo, uma porta abriu e deixou entrar fresco. Antes de qualquer assinatura, disse ela, recuperando o ar racional, eu tenho perguntas. Limites fixos, por exemplo, os seus e os meus. O que você não admite? O que eu não devo pedir? O que nunca se faz? Marcela assentiu, satisfeita com a precisão da repórter. Não admito humilhação, disse ela firme, nem dor como espetáculo. Não admito álcool em excesso, nem decisões sob influência. Não admito invasão de rotina sem aviso. Trabalho é templo. Não admito que nenhum de nós use as marcas do outro como moeda de troca. E o que nunca se faz? Nunca se atravessa o vermelho. Nunca se ignora o âmbar. Nunca se simula consentimento. Nunca se confunde força com violência. Nunca se trata o corpo do outro como um objeto de invenção. E o que você permite? Permito intensidade acordada, permito ser guia e ser guiada, sim, eu também. Permito silêncio longo depois, permissão para chorar se vier, permito risos no meio do roteiro, permito que você mude de ideia a qualquer instante e que eu também mude. Suelen ouviu cada palavra como quem mapeia a costa de um país novo. Anotou mentalmente âmbar, vermelho, aftercare, confidencialidade. Uma inesperada sensação de segurança floresceu. Uma segurança que não era romântica no sentido comercial, mas ética e, por isso mesmo, tremendamente sedutora. E por que eu? Perguntou, olhando-a de frente. Marcela não sorriu. Deixou a resposta pousar inteira. Porque eu quero. E porque você aguenta o próprio nome sem pedir desculpas. Eu reconheço quem sabe dizer não sem se encolher. Confiança começa aí. O relógio de parede marcou um horário qualquer, imperceptível. Marcela tornou a empurrar o bloco em direção a Suelen, mas não como quem impressiona, como quem devolve a escolha ao lugar certo. O papel estava ali e poderia continuar ali para sempre, se fosse o caso. Eu preciso de tempo para pensar, disse Suelen. Não por medo, mas por respeito a mim. O tempo é seu aliado, respondeu Marcela. Eu não corro atrás de quem precisa respirar. Eu espero. E se você não voltar com a caneta, eu também vou respeitar. Posso ficar mais um pouco? Perguntou Suelen. O quanto quiser. Marcela se levantou. Acendeu o toca-discos. Um saxofone antigo encheu a sala com notas que pareciam navegar pela madeira. As luzes baixas deram ao espaço um tom íntimo, sem exigir nada. Suelen encostou as costas no sofá, percebeu o corpo relaxar e a mente, habitualmente apressada, desacelerar um passo. Fala-me de você, pediu Marcela, sentando-se de frente, joelho com joelho, mas não encostando. Sem o gravador, sem a persona de repórter. O que você ama quando ninguém está vendo? Suelen deixou a pergunta repousar. Depois respondeu sem decorar. Eu amo as manhãs feias, as de céu nublado, cabelo preso de qualquer jeito, café morno. Amo listas de supermercado que viram poema sem eu querer. Amo silêncio de livraria usada.
Amo não precisar falar bonito para ser ouvida e... Hesitou. Eu amo quando alguém me olha como se eu não fosse uma pergunta difícil de responder. Marcela respirou como quem ouve um segredo precioso. E o que você teme? Quase nada, sorriu, reconhecendo a mentira elegante. Ou quase tudo. Temo decepcionar quem confia no que eu digo. Temo me perder num roteiro que não é meu. Temo confundir intensidade com afeto. E temo, ela procurou a palavra certa, temo gostar demais e me tornar dependente de algo que não posso controlar. Você acabou de dizer a palavra que nos salva, respondeu Marcela. Roteiro. O acordo é isso. Um roteiro honesto, revisável, em que você assina as cenas ou rasga as páginas quando quiser. Suelen deixou a frase entrar, sentindo que a sala toda se reorganizava a partir dela. Havia ali o contorno de um pacto que não apagava sua autonomia. Ao contrário, pedia que ela a usasse o tempo todo. Me mostra seus limites, pediu Suelen, de súbito, sem saber de onde veio a coragem. Marcela fez algo improvável. Riu, de verdade, com a cabeça levemente inclinada, não dela, mas consigo mesma. Gosta da sua direção, disse. Venha. Conduziu Suelen por um corredor curto até uma porta de madeira lisa, sem fechadura visível. Acendeu uma luz morna. O ambiente era de uma sobriedade quase monástica. Paredes de linho cinza, um tapete de lã, uma poltrona confortável, uma cama de madeira baixa, uma arara com faixas de tecido impecavelmente dobradas, uma cômoda com olhos, uma caixa com luvas. Nada de alarde, nada de instrumentos exibicionistas. O lugar respirava cuidado e método. Meu limite primeiro é o tempo, disse Marcela pegando um cronômetro de metal. Não prolongar algo que a emoção já encerrou. O segundo é palavra. Tocou com o dedo a própria boca. O que não é dito com clareza vira ruído. O terceiro é pós-cena. Apontou para a cômoda com mantas. Cuidar depois, sempre. Suelen percorreu o espaço com os olhos, sentiu a pele arrepiar, não por medo, mas pela sobriedade que ali imperava. Era como entrar num ateliê de artesã que leva a sério o próprio ofício. E o meu limite? Perguntou, virando-se para Marcela. É o primeiro da lista, Suelen, respondeu, aproximando-se apenas o suficiente para que suas respirações conversassem. Tudo o que você chamar de limite será o contorno do mapa. Sem truques, sem atalhos. Um silêncio longo se instalou, acolhedor como manta. Marcela deu um passo atrás para devolver ar à sala. Eu te levo de volta. É muita informação para uma noite. Voltaram à sala de música. O jazz ainda passeava pelos cantos. Marcela trouxe tiá de camomila com raspas de limão. Suelen bebeu como quem aceita um gesto que vale por 100 discursos. Eu vou pensar, disse ela, por fim, colocando a xícara sobre o pires. E se voltar, quero assinar com caneta azul. Odeio pretas. Azul será, respondeu Marcela, flexionando um sorriso quase imperceptível. Estendeu a mão. Suelen apertou. Um aperto firme, sem posse. Apenas o reconhecimento de duas vontades adultas. Na porta, Marcela parou um instante. Se decidir não assinar, volte mesmo assim. Não quero perder a jornalista que aprende as manhãs feias de cor. E eu não quero perder a mulher que acredita em corrimãos. O elevador a levou embora, silencioso. Em cada andar que descia, o corpo dela parecia se reorganizar em novas gavetas. O papel do acordo, mesmo longe, continuava pulsando como um coração emprestado. Na rua, o vento reforçou a sensação de que algo grande havia começado. Ainda sem nome, mas com bússola. No alto, Marcela recolheu o estojo, a caneta azul, os post-its. Guardou tudo num lugar conhecido. Ficou um tempo com as mãos apoiadas na mesa, a cabeça baixa, a respiração controlada. Depois foi até a janela. A cidade era um tabuleiro de estrelas domésticas. Por um segundo, permitiu-se um sorriso aberto, raro como cometa.
O risco estava lançado, e com ele a esperança de que desta vez a soma entre condução e cuidado não resultasse em perda, mas em ponte. A chuva cedeu lugar a um frio bonito na manhã seguinte. Suelen amanheceu com café coado e um caderno aberto. Desenhou 2 círculos que se tocavam, controle e confiança. No encontro dos 2, escreveu respeito. Passou o dia trabalhando, tentando que o texto de capa da revista colocasse as vírgulas no lugar, mas a memória voltava. A palavra sinal, a caixa com mantas, a frase sobre corrimãos. No fim da tarde, enviou um único SMS. Posso passar hoje às 8? Caneta azul. A resposta veio em segundos. A sua hora, porta aberta. Desta vez, Suelen escolheu uma calça de alfaiataria, camisa branca de linho e um colar discreto. Prendeu o cabelo num rabo de cavalo baixo. Sentiu-se no controle, como o cartão preto pedira no dia anterior. Ao chegar, o elevador a despejou na antessala familiar. A porta abriu antes de qualquer gesto. Marcela vestia novamente o smoking grafite, agora com a blusa de seda levemente aberta na gola. Havia nas pupilas dela uma calma que não era distância, era foco. Boa noite, senhorita Gomes. Boa noite. Chá, vinho ou água? Água, por favor. Sentaram-se na mesma sala com luz âmbar. Sobre a mesa, o contrato aguardava. Ao lado, um conjunto de canetas, entre elas, uma azul. Marcela indicou o papel com um gesto curto, sem pressa. Suelen leu outra vez, linha por linha. Pediu ajustes. Acrescentou: nenhuma interação se dá em dia emocionalmente frágil para qualquer das partes. Mudou. Checagens mensais para checagens a cada encontro com pauta aberta. Incluiu direito de pausa por silêncio, sem necessidade de justificar. Marcela acatou cada adendo, propondo apenas pequenas harmonizações de texto. Palavras importam, disse Suelen. São as primeiras mãos, respondeu Marcela. E as segundas? As segundas são as nossas, quando tocarem. Suelen respirou, pousou a caneta sobre a mesa por um momento, depois assinou com a azul, letras firmes, sem floreio. Entregou. Marcela assinou também, sem cerimônia, e grampeou a via duplicada. Não houve música de filme nem champanhe. Houve o peso silencioso de um pacto adulto. Obrigada pela confiança, disse Marcela, segurando o olhar. Obrigada pelas bordas, devolveu Suelen. Quer um debriefing antes de começarmos qualquer coisa? Perguntou Marcela, impecavelmente técnica. Quero. E quero que você me explique, passo a passo, o que significa condução emocional. Marcela assentiu. Levantou-se, mostrou as mãos vazias. Significa que eu vou te convidar a abrir janelas internas, uma por vez. Que eu vou te pedir para respirar com o ritmo que proponho, e que você pode ajustar a cadência quando quiser. Que eu vou te dizer, fica, segue, olha para mim, fecha os olhos, e você vai decidir se e quando obedecer. Significa que o poder aqui é uma dança. Eu guio, mas danço com os teus pés. E no fim, eu te cuido para te devolver ao teu eixo. E quando você sai do eixo? Perguntou Suelen, honesta. Então, eu digo âmbar para mim, paro e recomeço pela linha de base. Água, respiração e mãos espalmadas sobre a mesa. Eu também tenho corrimãos. Suelen concordou. Sentiu um misto de nervosismo e prazer em saber que havia método para o abismo. Marcela estendeu a mão, pedindo: me acompanha? Sim. Foram até a sala de linho cinza. Marcela pediu que Suelen deixasse o celular numa bandeja, desligado. Pôs uma música quase inaudível ao fundo,
Um piano lento, distante. Indicou a poltrona. Primeiro, grounding. Marcela falou baixo, sem teatralidade. Pés no tapete. Palmas apoiadas nos joelhos, ombros soltos. Respira pelo nariz em 4, segura em 2, solta em 6. Sente o peso da tua coluna, vê onde a ansiedade mora no corpo, não toca nela, nomeia. Suelen obedeceu, curiosa com o próprio corpo. No terceiro ciclo de respiração, percebeu o calor nas orelhas, um formigamento leve nas mãos e o coração desacelerando para uma batida confortável. Onde está? Perguntou Marcela. Atrás do externo. Suelen tocou o osso com delicadeza. Agora menos. Ótimo. Olha para mim. Marcela aproximou-se, sem tocar. Eu vou te pedir direções simples. Qualquer desconforto você diz âmbar. Se algo te invadir, vermelho e paramos. Combinado? Combinado. Feche os olhos. A voz era quase um veludo. Sente a sala. O linho no ar, o tapete sob os pés, o som do piano que volta e vai. Agora, abre os olhos e me encontra. Pausa. Mais perto. Suelen deu um passo. O cheiro amadeirado a envolveu. Marcela ergueu a mão, abriu os dedos, esperou. Suelen se aproximou e encostou a palma na dela. Mãos espalmadas, sem entrelaçar. Só pele na pele. Temperatura. Pulso. Lead and follow, disse Marcela, movimentando a própria mão devagar, como quem desenha uma onda no ar. Eu conduzo, você acompanha. Se eu desacelerar, você sente. Se eu acelerar, você escolhe o quanto vem. Fez círculos lentos que levaram o braço de Suelen a obedecer sem esforço, o ombro solto, a respiração contida. Agora fecha os olhos e tenta prever o próximo movimento. Suelen sorriu, olhos cerrados. Você vai subir. Marcela desceu. Riram juntas. Aquilo, de algum modo, era o ponto. Diferenciar expectativa de presença. O jogo seguiu por minutos que pareciam muitos e poucos ao mesmo tempo. Em algum momento, Marcela baixou as mãos. Agora a palavra. Ela se colocou atrás de Suelen, ainda sem encostar. Eu vou usar tua voz como guia. Você vai dizer sim quando quiser que eu continue, não quando quiser que eu pare, mais quando quiser intensidade, menos quando precisar de ar. Eu só encosto se você pedir. O silêncio ficou denso e doce. Suelen respirou com cuidado. Sim, disse, e a palavra veio quase um sopro. As mãos de Marcela pousaram nos ombros de Suelen, leves, firmes o suficiente para lembrar a gravidade. Deslizaram até os braços em linha reta, como quem desamassa uma camisa recém-lavada. Suelen fechou os olhos sem convite. A pele respondeu primeiro que a cabeça. A cada movimento, Marcela esperava um segundo, ouvindo o corpo da outra dizer o que precisava. Mais, pediu Suelen, um pouco surpresa consigo mesma. A pressão aumentou um nada, como se alguém ajustasse um botão invisível. Quando as mãos chegaram aos punhos, pararam sobre o dorso, apenas repousando. Não havia algo sexual explícito, havia presença. E a presença ali era a substância do desejo. Menos, pediu Suelen, pestando seus próprios músculos. As mãos cederam. A respiração das duas se conversou. Marcela se inclinou, a boca perto da orelha, sem tocar. Olha para frente, vê a linha da parede. Vê como teu corpo ocupa lugar sem pedir licença. Pausa. Agora, me pede. A frase ficou no ar. Suelen sentiu uma descarga que não era medo, era pudor deixando o palco. A voz veio limpa. Fica comigo. Marcela não se moveu para um abraço cinematográfico. Ela apenas disse, estou. E esteve. Longos segundos. Minutos. O tempo medido por duas respirações que aprenderam um compasso comum. Quando as mãos se retiraram, foi como se um cobertor saísse,
e deixasse no ar um calor que continuava. Âmbar, disse Marcela, voltando ao fronte. Checagem, você está? Estou, sorriu Suelen, e quero uma coisa. Diga. Quero inverter por um minuto. Marcela ergueu um canto dos lábios. Guie. Suelen respirou, ainda surpresa com a própria ousadia. Colocou as mãos nos ombros de Marcela, repetiu o gesto que aprendera. Conduziu com doçura e firmeza, sentindo quando a tensão cedia, quando o corpo do outro soltava os ombros, quando o ar saía mais longo. Viu pela primeira vez um nada de vulnerabilidade escapar pelo canto do olhar de Marcela, uma humanidade que ela não mostrava para qualquer um. Âmbar, disse Suelen, agora, checagem minha. Você está? Estou. E quer? Marcela segurou os pulsos de Suelen não para atirar, mas para afirmar. Quero. Ficaram nesse vai e vem consciente por um tempo que os relógios só invejam. Quando Marcela tocou o cronômetro de metal sobre a cômoda, o som seco devolveu as duas para o chão. Aftercare, anunciou, mantendo o profissionalismo que de algum modo tornava tudo mais íntimo. Cobriu o sofá com uma manta leve, trouxe água, ofereceu chocolate amargo em quadradinhos, sentou de frente. Me diz 3 palavras sobre o que você sentiu. Suelen pensou. Escolheu. Presença, eixo, escolha. Eu diria coragem, escuta, claridade. Devolveu Marcela. Alguma sombra, incômodo, lembrança ruim? Não, só uma vontade besta de chorar de alívio, riu Suelen com os olhos úmidos. Chore, estendeu um lenço. Alívio é forma de beleza. Houve lágrimas discretas, sem drama. Depois silêncio com xícara de chá quente nas mãos. Marcela colocou uma playlist de piano e chuva. O mundo ficou pequeno, bom, sem a cidade inteira exigindo algo imediatamente. Foi quando o primeiro conflito resolveu nascer, como tudo que é real, sem aviso e no tom para ensinar. O celular de Marcela vibrou 3 vezes seguidas na bandeja, toque desativado. Apenas uma luz. Ela ignorou. Vibrou de novo, longo, e mais outra vez, insistente, quase urgente. Suelen olhou o reflexo. Leu um primeiro nome aceso e um sobrenome familiar de coluna econômica. Percebeu a tensão mínima endurecer a linha da mandíbula de Marcela. Pode atender, disse sincera. Agora não, respondeu Marcela, mas o seu olhar já havia ido embora por um segundo. Vibrou de novo. Marcela levantou, caminhou até a bandeja, desligou o aparelho. O gesto foi contido e calculado, mas o silêncio contraiu algo entre as duas. Suelen percebeu, pela primeira vez, o tamanho do mundo do lado de fora da sala de linho. Confidencialidade, checagens, aftercare, Suelen enumerou com voz calma. E presença. Você está aqui? Marcela respirou, medindo a própria honestidade. Eu me parti por um instante. Aproximou-se de novo. Obrigada por me puxar de volta. Eu não puxei. Eu só acendi a luz. E eu vi. Marcela se sentou. O passado que me ensinou o controle foi também o que me treinou a atender tudo na hora. Eu desaprendo devagar. Eu também, disse Suelen. Eu desaprendo o medo de depender. Ficaram quietas de novo, um silêncio diferente, mais maduro. Marcela tomou um gole d'água, ergueu o olhar. Checagem final. Você se sente vista? Vista e escolhida, corrigiu Suelen. É um pouco maior. E você me vê? Eu vejo você tentando ser inteira. Marcela sorriu do jeito raro que voltaria a acontecer só em amanheceres muito mansos. Apagou a música, deixou a luz ainda mais baixa. Eu gostaria de te pedir algo simples, disse. Que você fique até o saxofone terminar a próxima faixa. Depois eu levo você até a porta. Eu preciso que o fim de hoje seja suave, para o corpo aprender a gostar do caminho. Eu fico. A música começou, lenta, chuvosa. Houve mãos dadas sobre a manta.
nada além. Quando o saxofone se despediu, Marcela levantou com economia, como quem não quer assustar um pássaro no parapeito. Na porta não houve promessa grandiosa. Houve uma pergunta. Você volta? Se você guardar a caneta azul, sorriu Suelen. Eu compro uma caixa. A porta se fechou com um clique macio. O elevador devolveu Suelen ao térreo. Na rua, um vento limpo a recebeu como uma toalha branca. Ela andou até a esquina com a leve convicção de que, às vezes, os contratos mais estranhos são os que mais nos salvam dos nós que a gente herdou. No alto, Marcela recolocou o celular no modo avião, guardou o contrato em uma pasta preta. Anotou num caderno. Checagem, presença. Ponto de atenção, mundo externo. Reforçar. Aftercare, mais fim suave. Ficou olhando a cidade um segundo a mais. O bastante para admitir em silêncio que havia mais do que método naquela sala. Havia uma mulher. E um começo. A segunda-feira amanheceu com um céu de chumbo e a cidade urgindo como um motor que não conhece silêncio. Suelen segurou a alça da bolsa no metrô lotado, sentindo no corpo a memória dos dedos de Marcela guiando ombros, pulsos, respiração. Havia um eixo novo, e com ele um tipo de coragem suave que pintava de azul as horas cinzentas. No escritório da revista, a editora-chefe a chamou antes do café. A sala cheirava a papel e urgência. Sobre a mesa, provas de capa. Uma fotografia de Marcela, terno grafite, olhar que brilhava como lâmina. Tua entrevista virou ouro. O editor visual captou o que eu pedi. Poder, mistério, desejo. Precisamos do texto final até amanhã. E eu quero mais do que números e conselhos de gestão. Quero a mulher. Suelen pousou os olhos nos cantos da sala para respirar. Ali, entre prazos e manchetes, a palavra confidencialidade acendeu como letreiro. Eu tenho material suficiente, mas a matéria é sobre a executiva, não sobre a intimidade. A cultura de liderança, as decisões, o impacto. Eu sei, mas o público compra o que pulsa. Quem é Marcela Bittencourt quando a porta do escritório fecha? O que ela teme? O que a move? Com quem ela janta? Pausa estratégica. E se tiver um ângulo humano, a capa explode. Com quem ela janta? A frase ficou no ar como chuva prestes a cair. Suelen manteve a coluna reta. Eu não trabalho com insinuação. Eu escrevo com o que posso sustentar. A editora mordeu a tampa da caneta, avaliando. Sem perfume não há venda. Me dá literatura com ética, mas me entrega coração. Empurrou as provas. Amanhã cedo. No corredor, o coração de Suelen acelerou por motivos que não incluíam prazos. Pegou o celular, uma mensagem de Marcela, enviada 1 hora antes. Almoço hoje? 13h30. Cobertura. Respondeu com um sim que parecia abrigo. A cobertura de Marcela ao 12h30 tinha luz de cinema. Vidros limpos, o céu encostando no concreto, a cidade inteira deitada aos pés do terraço. O cheiro do jardim vertical misturava-se ao café recém-passado. Você tá diferente, disse Marcela assim que ela entrou. O que aconteceu? Tua foto é capa, e eu acabei de dizer não pra fofoca com laço de presente. Marcela o escutou como quem recebe notícia de mar. Um músculo leve relaxou no maxilar. Obrigada, disse sem teatro. Eu confio em você, mas eu sei como o mundo negocia desejo. O almoço veio simples, como se fosse antídoto pro excesso lá fora. Massa fresca com limão, azeite e pimenta, salada de folhas e nozes, água com rodelas de pepino. Comer devolvia a humanidade. O silêncio entre as garfadas não pesava. Era partilha. Preciso te dizer uma coisa, Suelen falou, enxugando os dedos no guardanapo. O pedido da minha chefe toca nosso acordo, não pela matéria em si, eu sei qual é a linha ética, mas porque o interesse público vai querer transformar tua vida privada em produto. Essa é a sombra do brilho.
Marcela assentiu, o olhar firme. Eu joguei esse jogo por anos, disse. Eu venci muitas vezes, mas esqueceram de contar a conta do prêmio. Respirou. E há outra coisa que preciso te dizer antes que venha de fora. Caminhou até a cristaleira, abriu uma gaveta, tirou um envelope. Lembra do nome que acendeu no meu celular aquela noite? Adriana Ferraz. Colunista. Ex-parceira. Às vezes, ex-aliada. Ela alterna entre querer uma fonte e querer minha vida. E não costuma aceitar não com elegância. O nome atravessou o ar como metal. Suelen apoiou o copo para não demonstrar que a respiração falhou só um pouco. Ela te ligou ontem também? Ligou. De novo hoje. E deixou recado. Tenho algo teu. A cidade vai adorar. Marcela ergueu o envelope. Dentro, impressões de e-mails antigos, recortes de colunas, mensagens mal editadas que insinuavam poder e cama como sinônimos. Ela quer que eu me mova e pressiona onde acha que dói. E dói? Menos do que doía. Marcela olhou com verdade. Porque agora eu tenho um acordo que respira ar limpo e alguém que me devolve para a sala quando a cabeça foge para a janela. Suelen sentiu um calor macio subir pelo externo. Quis abraçá-la ali, mas as mãos ficaram no colo. Corrimãos. Grounding. Aprendizados recentes. Vamos fazer assim, disse, decidida. Eu entrego a matéria com tua história profissional e humanidade sem invasão. E se a coluna inventar insinuação, a gente responde com elegância, não com guerra. O público sabe ler quem não tem medo de dizer não jogo assim. Marcela sorriu de lado. Eu gosto quando você diz a gente. Eu ainda tô me acostumando a dizer, mas gosto também. Na saída, um imprevisto. Ao abrir a porta, flashes no corredor. 2 fotógrafos, microfone estendido, perguntas lançadas como dardos. Senhora Bittencourt, procede que a executiva mais desejada do país está em novo relacionamento? Com uma jornalista? O jornalista saiu com malícia. Marcela ficou de um tamanho perigoso em silêncio. Um silêncio que organiza o caos ao redor. Segurou a maçaneta, fez um gesto pequeno pedindo passagem. Procede que minha vida pessoal não é pauta. Disse sem elevar a voz. Com licença. Um fotógrafo arriscou seguir. Um segurança antecipou o movimento. Suelen baixou o rosto, não por vergonha, mas por tática. Não alimentar o bicho. Descansaram no elevador como quem sai de uma ressaca. Sinto muito, disse Marcela, lá embaixo. Eu subestimei a fome da semana. Não foi você quem abriu a geladeira, respondeu Suelen com humor leve. E eu ainda sei andar. Sorriu. Só não sei não sentir. Âmbar, disse Marcela baixinho, quase rindo de si. Checagem. Você está? Estou. E respirou. Na redação, o relógio virou contra as palavras. Suelen escreveu até tarde, desfiando a linha que queria. A executiva impecável que pensa com estratégia, sente com rigor e escolhe com precisão, sem espetáculos. Nada de romance empacotado, tudo de ética e intriga inteligente. Entregou com o peito solto. Na manhã seguinte, a capa subiu para a aprovação geral. 10 minutos depois, um link da coluna de Adriana Ferraz estourou no grupo da empresa. A bilionária que assina contratos até na cama. Quem é o novo acordo de MB? Um texto cheio de suposições, cheiros, adjetivos e um parágrafo final venenoso. O mercado aplaude, a cidade comenta, e uma certa repórter talvez esteja aprendendo gramática de outro tipo. Assina contratos até na cama. O sangue de Suelen ferveu não por pudor, mas por desonestidade. Sentou-se, olhou para a tela, fechou os olhos. Âmbar. Respira.
Nomeia. Raiva, desprezo, proteção. Abriu os olhos. Escreveu para Marcela. Vi, tô aqui. Encontro às 19. A resposta veio. Aqui, sala de linho. Antes de sair, a editora a chamou. Precisamos responder? Perguntou olhando por cima dos óculos. A nossa resposta é a matéria de amanhã, sem lama, só texto. E se perguntarem? A gente diz que não comenta a insinuação e oferece jornalismo. A chefe assentiu. É por isso que eu te mantenho. Você traz faca e flor no mesmo bolso. O apartamento parecia ainda mais sóbrio que de costume. Marcela a recebeu de calça preta, camisa de seda, pés descalços, o cabelo solto, um pouco mais humano. Havia água, manta, luz baixa. A sala de linho permaneceu fechada. Hoje não, disse Marcela, tocando a própria clavícula. Hoje eu quero primeiro ser mar mortal. Sem método por 5 minutos. Foram para a cozinha. Chá de hortelã, pão com azeite e sal, tomates doces no prato. Comer foi um ritual de presença. Depois, sentaram-se no sofá da sala principal. A cidade acesa ao fundo, mais longe. Eu não tenho vergonha do que sou, começou Marcela. Gosto de bordas. Gosto de controle que cuida. Mas odeio ser personagem de fantasia de quem nunca leu contrato nenhum. Eu também não tenho vergonha do que sou, disse Suelen. Eu gosto de pergunta que volta, mas detesto ser barriga de aluguel de narrativa alheia. Ficaram olhando uma para outra com um tipo de lucidez que raramente visita quem está ferido. Marcela baixou o queixo. Eu tenho uma proposta, disse, escolhendo as palavras como quem escolhe pedras num rio. Vamos reescrever uma cláusula do nosso acordo até que passe a tempestade. Artigo 9b. Quando a vida pública tornar-se arma, priorizamos o laço sobre o rito. O que seria cena, vira conversa. O que seria jogo, vira mão dada. A sala de linho fica aberta, mas não obrigatório. Você topa? Suelen sorriu com os olhos. Eu assino agora. Fez o gesto com a mão, riscando no ar. E proponho um 9C. Se eu for atacada por fazer o que é certo, você segura o meu nome dentro de você como se fosse teu. Marcela pousou a mão sobre a dela. Já é. O interfone tocou. Marcela atendeu. Voz de porteiro. 2 envelopes no térreo. Um com timbre do jornal, outro sem remetente. Subiram. O primeiro era a prova final da capa, com a chamada aprovada. A engenharia do poder, o cérebro por trás da Bittencourt Corp. Texto de Suelen, fotografia que iluminava sem invadir. O segundo envelope trazia 3 fotos impressas. Suelen saindo do prédio de Marcela, o flash do corredor, um recorte de rosto que tentava sugerir beijo onde só havia sombra. Um bilhete. Isto vai render. Podemos conversar? Suelen respirou. Marcela contou até 4. E pela primeira vez, foi Marcela quem pediu. Me deixa cuidar de você agora? Sim. Não foram à sala de linho. Ficaram no sofá mesmo. Marcela pediu as palavras sim, não, mais, menos, pediu respiração, pediu olhos, e tocou mãos, punhos, clavículas com uma delicadeza que parecia desenhar mapa de paz sobre pele em alerta. Aftercare antes, durante e depois, sem pressa, sem exigência. Quando a lágrima de raiva virou lágrima de alívio, Marcela enxugou com a polpa do polegar. Você é mais forte do que acha, disse, baixo. Eu sou mais forte com você do lado, respondeu Suelen, sem vergonha da verdade. Checagem? Você está? Estou. O telefone vibrou no aparador. Outra mensagem de Adriana. Marcela virou o aparelho com a tela para baixo.
presença, dessa vez inteira. Eu tenho uma última pergunta, disse Suelen com coragem limpa. Existe inveja aí? Existe passado, respondeu Marcela, que me ensinou que desejo vira moeda para quem não sabe amar. Eu não invejo o que não é amor. Pausa. Mas eu tenho ciúme da tua sinceridade às vezes. Ela entra onde eu ainda uso armadura. Eu tenho ciúme da tua sala de linho. Ela riu, delicada. Porque ela existia antes de mim, e eu quero que ela tenha o meu cheiro. A frase saiu, e a cor do rosto entregou a ousadia. Ela já tem, disse Marcela, sem prometer demais. A noite adiantou os minutos. Marcela abriu a porta do terraço. O vento trouxe um frio bom. Ficaram as duas no parapeito, a cidade lá embaixo. A ideia de que nem todo mundo precisa saber como duas mulheres escolhem amar. Amanhã tua capa amanhece nas bancas, e o mundo vai querer legenda. A gente responde com o texto que já escrevemos. A legenda é respeito. O dia seguinte chegou com a capa ocupando vitrines, stories e comentários. A matéria foi lida, compartilhada, sublinhada. Os elogios vieram de quem valoriza a inteligência. As farpas apareceram de onde sempre aparecem. A coluna de Adriana tentou mais uma provocação. Quando a ética vira fetiche. O público dividiu-se. E então aconteceu o que ninguém planeja, mas o tempo cria. Uma pesquisadora de direitos digitais publicou um fio longo defendendo o consentimento como tecnologia de cuidado, citando trechos do texto de Suelen sobre liderança com bordas e responsabilidade. O debate deslocou-se, do fofoqueiro para o ético, do sussurro para a ideia. A tempestade perdeu ênfase. Naquela noite, Suelen subiu sem avisar, com 2 sacolas de supermercado. Orpralã, chocolate amargo, pão fresco, morangos. Marcela abriu a porta com um riso que não se escondeu inteiro. Eu vim inaugurar o 9B, disse Suelen, levantando as sacolas, e fazer tua cozinha cheirar a vida comum. Vida comum com você é uma extravagância cara, brincou Marcela, tirando o casaco dela. Cortaram pão, lavaram morangos, escolheram copos. A trivialidade era luxo. Depois, foram até a sala de linho, não por necessidade, mas por carinho. Marcela encostou a testa na de Suelen. Hoje sem cronômetro, sussurrou. Só um pedido, que você me narre o teu dia como quem me conduz por dentro dele. Eu preciso te reconhecer nas horas que eu não vi. Suelen falou de ônibus, pautas, risadas, gula de brigadeiro. Marcela ouviu como quem coleciona conchas. Quando terminaram, deitaram no tapete, mãos dadas, o teto como céu temporário. Eu tenho medo de te perder quando o mundo grita alto, confessou Suelen. Eu tenho medo de te perder quando o mundo ficar quieto, confessou Marcela. Porque o silêncio às vezes me lembra o que eu não pude salvar. Então a gente escreve outra cláusula, disse Suelen, tocando a bochecha dela. 9D. Quando o mundo gritar, a gente sussurra juntas. Quando o mundo calar, a gente embaralha barulhos bons, panela, risada, água fervendo. Assinado, Marcela riu, e o riso das duas virou a música da sala. O telefone vibrou no canto. Uma única notificação. Sem nome. Aguardo sua resposta. Marcela não tocou. Não por desdém. Por decisão. Pegou a caneta azul na mesa de canto. Escreveu numa folha avulsa. Presença, hoje. Respostas, amanhã. Dobrou, guardou na agenda. Eu prometi para mim que não seria uma mulher de reações, disse, olhando Suelen com uma gratidão sem maquiagem. Com você eu consigo cumprir. A cidade acendeu mais uma vez. Lá fora, o vento afinou. Posso te conduzir? Perguntou Suelen, tímida e firme. Pode. Inverteram lugares. Suelen pediu olhos, pediu ombros, pediu respiração.
Pediu sim e menos. Pediu que Marcela deixasse a armadura na poltrona. E quando sentiu, pela pele, a vulnerabilidade tranquila daquela mulher que o mundo só via como rocha, entendeu que ali havia amor. Não a versão barulhenta, nem a que exige palco. A versão que cresce entre uma palavra e outra, entre um limite e outro, entre a sombra e a luz. Terminaram como começaram, com aftercare. Chocolate, água, manta, checagem. 3 palavras? Pediu Suelen. Inteira, escolhida, casa. As minhas? Alívio, futuro, nós. Na porta, antes de ir, Suelen apontou para a sala de linho. Hoje ela tem meu cheiro? Hoje ela é você, respondeu Marcela. Suelen desceu pelo elevador com uma certeza nova. Contratos podem ser corrimãos, mas amor é o andar inteiro que se constrói ao redor. No celular, a agenda lembrava prazos. No corpo, a pele lembrava pressa nenhuma. A noite tinha a promessa de repetição, não de cena, mas de cuidado. Lá em cima, Marcela apagou as luzes com o mesmo gesto com que fecha uma partitura. Pousou o telefone, virou para baixo, deixou a cidade do lado de fora. Abriu o caderno e escreveu, sem vírgulas. Confiança não é moeda, é prática. Suelen é prática. Fechou, sorriu, dormiu sem armadura. E pela primeira vez em muito tempo, sonhou sem controle. Ainda assim, acordou com eixo, porque alguém do outro lado da cidade tinha assinado com caneta azul a mesma palavra que sustenta pontes: junto. A manhã nasceu com uma luz clara, dessas que entram pelas frestas e parecem limpar o ar por dentro. Marcela acordou antes do despertador. Sentou-se na beira da cama e observou a cidade lá fora. O céu estava aberto, mas o coração dela ainda carregava resquícios de tempestade. A repercussão da matéria tinha acalmado. O escândalo se dissolvera, mas as marcas invisíveis permaneciam, não feridas, mas cicatrizes que ensinavam. Pegou o celular e viu a notificação de Suelen. Amanhã quero te levar para um lugar, sem pressa, sem contrato, só nós. Sorriu. Sem contrato era uma frase bonita na boca certa. À tarde, Suelen apareceu no prédio com um sorriso de quem sabe o que está fazendo. Vestia calça jeans, camisa de botão e cabelo preso num coque despretensioso. Marcela abriu a porta e sentiu o ar mudar. Preparada? Perguntou Suelen. Para quê? Respondeu Marcela. Para se perder um pouco. Entraram no carro e seguiram pela estrada até o litoral. O mar começou a surgir no horizonte como uma lembrança antiga. O vento bagunçava os cabelos de Suelen e trazia o cheiro de sal misturado ao perfume leve de dama da noite, que ela sempre usava. Marcela, acostumada a janelas fechadas e carros silenciosos, se viu rindo alto pela primeira vez em meses. Onde estamos indo? Perguntou. A um lugar onde o mundo esquece de pedir explicações, respondeu Suelen, piscando. Chegaram a uma casa simples, perto das dunas. Telhado baixo, varandinha de madeira, rede pendurada. O mar ficava a poucos metros e o som das ondas era constante, hipnótico. Aluguei por 2 dias, disse Suelen. É pouco, mas é o suficiente para lembrar que a vida não precisa de cronômetro. Marcela respirou fundo. 2 mulheres fugindo do barulho. Parece uma boa manchete. Ou o começo de um livro, Suelen sorriu. E se chamaria A Última Fronteira. Passaram o resto do dia em silêncio confortável. Cozinharam juntas, massa simples, vinho barato, riso leve. Suelen colocou uma música antiga, dessas que falam de amores que sobrevivem ao tempo. Marcela a observava cortar tomates com concentração e pensou que talvez o verdadeiro luxo fosse aquele, estar viva e presente em um instante tão pequeno. Você sabia que o mar é meu lugar de fuga desde criança? Disse Suelen enquanto mexia o molho.
Quando o mundo apertava, eu vinha para cá com meu pai. A gente ficava olhando o horizonte, tentando descobrir onde o céu encostava na água. Ele dizia que era ali que moravam as coisas que não têm resposta. E agora? Perguntou Marcela. Você ainda procura esse lugar? Agora eu só quero dividir ele com alguém que saiba ficar em silêncio comigo. Marcela sentou-se perto da janela. O sol começava a cair, dourando a areia. Eu nunca soube ficar em silêncio, confessou. Sempre achei que o poder vinha da fala, das ordens, das decisões. Você me mostrou que o poder mora, às vezes, em não precisar comandar. Suelen se aproximou e tocou a mão dela. Você não precisa mandar para ser forte, só precisa ser. O toque foi simples, mas cheio de peso. Não havia tensão sexual, havia a ternura. As duas ficaram ali apenas respirando juntas, enquanto o mar cantava ao fundo. Mais tarde caminharam pela areia molhada, descalças. O vento levantava o vestido de Suelen e bagunçava o cabelo de Marcela, que já não se importava com o coque desfeito. Sabe o que eu percebi? Disse Suelen. A gente passou tanto tempo tentando provar algo que quase esqueceu de viver o que realmente queria. E o que você quer agora? Perguntou Marcela. Quero um amor que não precise de defesa. Marcela parou, olhou o mar escuro e respondeu. E eu quero poder amar sem medo de perder o comando. Suelen segurou o rosto dela com as duas mãos. Então estamos aprendendo juntas. O beijo veio devagar, sem urgência, com sabor de maresia e promessa. O tipo de beijo que não termina, apenas se transforma em respiro. Voltaram para casa quando o vento começou a esfriar. Acenderam algumas velas, abriram outra garrafa e se sentaram na rede, balançando. Marcela descansava a cabeça no colo de Suelen, os dedos dela brincando com os fios soltos do cabelo. Sabe o que eu mais admiro em você? Perguntou Suelen. É que você se permite ser inteira, mesmo quando está quebrada. E eu admiro o modo como você me quebra, com delicadeza, respondeu Marcela, rindo. O silêncio voltou, mas era o bom, o das coisas que se entendem sem precisar de legenda. No dia seguinte, acordaram com o som das ondas batendo mais forte. Chovia lá fora uma chuva calma e ritmada. Ficaram na cama, olhando o teto sem pressa. A chuva sempre me dá vontade de recomeçar, disse Suelen. A mim ela me lembra que o controle é ilusão, respondeu Marcela. A água sempre acha o caminho, mesmo quando tudo parece fechado. Suelen virou-se para ela. E se o caminho for a gente? Marcela sorriu. Então eu prometo não tentar pavimentar. Ficaram um tempo ali, rindo, trocando olhares e pequenas confissões. Quando a chuva cessou, Suelen pegou o celular e viu dezenas de mensagens, notificações, e-mails. O mundo voltou a chamar, disse Suelen. O mundo nunca deixa de chamar, mas agora eu escolho quando atender. Antes de partir, sentaram-se na varanda tomando café preto em canecas de barro. O sol se reapareceu, tímido, iluminando os respingos nas folhas. Eu escrevi algo, disse Suelen, tirando do bolso um papel dobrado. É uma crônica, talvez o começo de um novo livro. Quer ouvir? Sempre. Ela leu. Existem amores que não cabem em manchetes, porque não nasceram para ser notícia. São feitos de cuidado, de escolhas pequenas, de olhares que sustentam. Existem mulheres que se encontram, não porque o destino mandou, mas porque uma reconheceu na outra o mesmo desejo de permanecer. Marcela me ensinou que o controle pode ser carinho. Eu ensinei a ela que a entrega também é poder. E juntas
descobrimos que o amor é o único contrato que não precisa de assinatura. Ele se cumpre quando o outro fica. Marcela ficou em silêncio, os olhos marejados. Isso é o mais bonito que alguém já escreveu sobre mim. Não é sobre você, respondeu Suelen, sorrindo. É sobre nós. O tempo pareceu parar. O vento, o mar, o café, o riso contido, tudo cabia ali. Quando voltaram para a cidade, a rotina os esperava, mas nenhuma das duas era mais a mesma. Marcela continuou sendo CEO, mas agora deixava a agenda respirar. Suelen continuou escrevendo, mas aprendeu a colocar ternura entre as linhas de ternura. Nenhuma assinou mais contratos, mas ambas sabiam que estavam comprometidas com algo muito maior que papel, o respeito. Meses depois, Suelen lançou um livro, Entre o Controle e o Caos. A dedicatória dizia: "Para quem me ensinou que poder não é domínio, é cuidado." Marcela estava na plateia do lançamento, sentada discretamente na última fileira. Quando Suelen subiu ao palco e começou a ler, os olhos das duas se encontraram. O público aplaudia, mas elas se viam em silêncio. Depois, já do lado de fora, caminharam até o estacionamento. "Sabe o que eu pensei?", disse Suelen. "Que talvez a gente tenha sobrevivido porque aprendeu a deixar o outro respirar." "Ou talvez", respondeu Marcela, "porque finalmente entendemos que amar é se reorganizar sem se apagar." O vento da noite balançava as folhas das árvores. Suelen pegou a mão dela. "E se o mundo descobrir de novo?" "Então a gente escreve outra cláusula", disse Marcela sorrindo. "Uma que diga: a liberdade também é compromisso." Beijaram-se devagar, como quem sela algo que não precisa ser dito. A vida seguiria com novas pressões, novos ruídos, novos testes. Mas agora havia eixo, e o eixo era partilhado. Suelen encostou a cabeça no ombro dela e disse, quase num sussurro: "A gente venceu sem precisar brigar." Marcela respondeu: "E amou sem precisar se esconder." Ficaram ali por um instante, duas mulheres no meio da cidade, com o mundo girando à volta e o coração finalmente em paz. O amor não era mais um segredo. Era um espaço, um lar. E naquela noite, pela primeira vez, Marcela dormiu sem o peso do controle. E Suelen acordou sem o medo de perder. Elas tinham atravessado fronteiras, do medo à coragem, do poder à ternura, da solidão ao encontro. No fim, não precisaram mais de contrato, apenas da certeza de que amor é o tipo de acordo que se renova a cada olhar. Se essa história tocou você, se inscreva agora no canal Contos Sáficos. Deixe seu like, compartilhe e conte nos comentários. Você acredita em amores que curam o controle?